E aí, Tutuber? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Silveira. Eu vou dividir com vocês a minha rotina de como eu vou me organizar financeiramente sem mesmo ter dinheiro. Por que eu não tenho dinheiro? Porque a minha profissão, número um, é motorista de aplicativo. E eu estou mais ou menos 15 dias em casa. Eu larguei o palco e sou músico, sou baixista de uma banda muito boa aqui na minha cidade. E eu larguei os palcos fazem exatamente 10 meses. Então eu fiquei 10 meses sem tocar meu instrumento, só gravando num outro projeto que eu tenho de meme remix, onde eu faço a produção musical e coloco o contrabaixo em tempo real. Só que isso não é o suficiente para todo um trabalho de várias horas, o repertório é muito grande. Então eu tive que ficar em casa para relembrar as músicas e principalmente para ficar a nível que eu estava quando eu parei de tocar. E ainda não cheguei naquele pique que eu estava, eu estava numa fase muito boa, os dedos, a performance assim, tocando, eu estava numa fase muito boa. Esses 10 meses parado, não é que nem tu não imagina que é que nem bicicleta, pega o instrumento e sai tocando, não funciona assim. Toca, mas não toca com aquela desenvoltura, com a agilidade que eu estava com uma agilidade muito boa. Quando eu fui ouvir os áudios em que eu estava tocando em outra época, eu já me assustei na fase que eu me encontrava ali. E isso foi legal porque, de certa forma, eu também sou o meu maior fã e o meu maior crítico. Eu sou muito autocrítico, eu sempre quero melhorar quando eu chego no meu máximo. E quando eu parei, até chegar no meu máximo daquele momento, está sendo puxado. E eu já estou vários dias em casa, mas eu estou perto. E, enfim, sem esses ganhos da música, na verdade, voltando para começar a tocar, eu também fiquei sem os ganhos do carro e daí zerou os meus ganhos. Zerado. No YouTube é uma promessa de um futuro melhor. Então eu não tenho nenhum canal monetizado. E é um sonho de viver a monetização, assim como eu acredito que todos vocês. Eu chamei vocês de Tutuber porque essa palavra, carinhosamente, eu vou usar em todos os vídeos, ela remete 100% ao meu canal, porque tutu, na minha época, era o símbolo de dinheiro, tutu. Eu tenho 56 anos, então me remete ao passado, tutu. Uber, a palavra final, ela também me remete à na minha primeira profissão. E também youtuber, nós somos todos youtuber. Então essa palavra tutuber, ela se encaixou assim ó, como uma luva para mim e para o meu canal. Tanto se encaixou que eu acabei trocando o canal, não se chama mais Marcelo Vida Real, passou a ser Marcelo Silveira Tutuber. É muito a ver com o projeto em todos os sentidos. Achei muito bacana. E voltando ao assunto, e aí eu fiquei, contas a pagar. E aí aconteceu que sem o carro, sem a música que ainda vou voltar a tocar, e não monetizando os canais, eu zerado. E eu tenho contas para pagar, porque o meu carro eu já consegui ter uma organização financeira de pagar o financiamento dele 2 meses adiantado, só que houve a necessidade de ter usado. E acabou que agora eu estou sem a vantagem nenhuma, ou seja, o meu cronômetro está valendo, a próxima prestação do carro vai valer em tempo mensal normal. A próxima a ser paga vai ser a próxima prestação mesmo. Então, cada dia está contando. Como eu faço o pagamento? Como é que eu faço esse pagamento para mim não levar susto, para mim conseguir me organizar? Eu divido a prestação do carro em 30 dias, sendo que eu não vou trabalhar 30 dias, eu vou trabalhar segunda a sexta.
Sexta-feira eu terei ensaio, provavelmente sábados é as viagens, volto domingo sem ter dormido ainda direito, então eu vou trabalhar só na segunda. Então eu vou trabalhar de segunda a sexta até o meio-dia, sexta-feira o dia inteiro é só ativo o modo músico, e aí sexta de tarde até domingo ativado o modo músico. Só vou ganhar o cachê e é isso. Dedicação plena para ter uma entrega profissional, para ter uma entrega com excelência de um trabalho que a música merece e a banda merece. A prestação do carro, eu falei que eu faço meta diária para poder pagar o carro. Então, por exemplo, o meu carro custa, vamos imaginar que uma despesa seja de um carro ou seja de um salão de barbeiro. Vou imaginar que eu sou barbeiro ou que eu tenho que pagar o carro. Vou imaginar que esse valor seja R$3.000 para arredondar. Então, se eu trabalhasse 30 dias, seriam R$100 por dia. Então, não importa o que aconteça, R$100 sagrado eu tenho que tirar dos meus ganhos para pagar o carro. Com certeza absoluta, meus ganhos serão maiores que esse, porque senão não faria sentido eu estar trabalhando no carro só para pagar o carro. Eu preciso pagar aluguel, eu preciso fazer rancho, eu preciso comprar medicamentos se há necessidade, enfim, internet, telefone, há uma infinita variedade de contas a pagar que são fixas. Então eu separo o que é a conta mais alta. O carro é a conta mais alta, então separa do carro. Se além do carro tem uma conta alta, por exemplo, eu pago aluguel também, meu aluguel é caro, eu tenho que colocar junto. Então aluguel e carro é as contas mais caras, separa por 30 dias, aquele valor é sagrado. Eu tenho que fazer toda uma rotina de pagamento de despesa e vida real que segue dentro do limite de não tocar naquele dinheiro. Aquele dinheiro não é meu, não é mais meu. Aquele dinheiro é isso que tem que ser entendido. Eu não posso entender que eu guardei já tal valor. Não, eu guardei tal valor que não é mais meu. Eu não posso tocar naquele dinheiro. A diferença é que quando chegar na data do vencimento daquele valor, eu só vou pagar, mas desde o momento que eu comecei a guardar ele fragmentado, ele já não me pertence. Esse é a mudança, a virada de chave que as pessoas têm que entender. No momento que começou a guardar um dinheiro que é de pagamento de alguma coisa, ele já não pode ser contabilizado. Ele é para aquilo e pensa em outra coisa e se faltar, eu vou ter que fazer de outra forma, outra renda, uma hora extra, mas aquele valor não se mexe. É assim que eu organizo de verdade, é assim que funciona comigo. Vamos deixar bem claro isso. Isso não é uma aula. Isso aqui é só... Eu só estou dividindo com vocês a minha experiência do que funcionou e que funciona comigo aos 56 anos de idade. Cachê e semana de motorista. Então, no momento que eu tenho cachê, eu tenho um valor fixo ali que eu sei que eu vou ganhar no cachê e eu tenho meus ganhos semanais. Quando eu tenho a meta, eu chego naquele valor, não significa que eu tenho que trabalhar no carro até chegar só aquele valor. Significa que quando chega aquele valor, eu separo o que é das contas mais pesadas e sigo fazendo o meu ganha-pão normal. Aí vem a conta de água, eu pago adiantado. Vem a conta da internet, paga adiantado. Conforme vem chegando as contas, tu vai pagando. Não necessariamente tem que esperar chegar dia tal e pagar no dia tal. Porque cada vez que tu paga uma conta, é um alívio que se tem. Da mesma forma que quando uma pessoa deve para 20 pessoas, o valor de tudo são valores pequenos, mas aquilo vai minando o psicológico da pessoa e ela pensa assim, puxa, eu queria pegar um empréstimo de um valor, pagar todo mundo e pagar só o banco. Porque daí
A questão é mais psicológica, não é financeira. É porque daí tu fica mais tranquilo sabendo que vai ficar devendo para uma coisa só e não para um monte de coisa. Então, na questão de contas a pagar, na minha cabeça funciona assim, e funciona assim comigo. Conforme eu tenho contas a pagar, eu já vou pagando. Porque eu sei que vai vencer e eu vou ter que pagar igual. Então eu já vou usando aquele dinheiro, sempre colocando prioridade de vencimento. As contas que estão para chegar mais rápido são as primeiras que eu vou pagando adiantado. E assim por diante, porque não faria sentido eu pagar adiantado uma conta que vence no final do mês, aí chega na metade do mês vencer uma outra conta e eu não tenho dinheiro. Não. Organização de contas adiantada desde que se dê prioridade aos vencimentos, né? Fim do mês sem susto. Por que fim do mês sem susto? Porque quando chegou no final do mês, eu já adiantei as contas a pagar normal, fixas, dentro dos meus ganhos, e a conta que eu tinha mais pesada, que era aluguel, e a conta de carro que eu usei como exemplo, porque para mim essas contas são as mais pesadas, quando chegou no final do mês, guardando por dia, não se tem susto nenhum, porque simplesmente só se trocou a data da fragmentação do montante de ter juntado aquele dinheiro todo para o dia do pagamento no dia do pagamento do carro, no dia do pagamento do vencimento do aluguel, no dia do vencimento do carro. Então, e aí se sai daquela pressão que tem que fazer, por exemplo, caso eu não tivesse feito assim, ou não fizesse assim, eu tenho uma semana para pagar o carro, aí eu tenho que ir lá, ralar para poder juntar um montante que seria do carro. Aí tu para e pensa o que muda e o porquê que é melhor. Muda, por exemplo, eu tenho uma saída vamos nos encontrar no X tal, e aí tu vai lá com a família, gasta um valor X, não era o que não estava nos teus planos gastar tudo aquilo ali, mas tu gastou. Aí quando chega na época da semana do carro, tu fica pensando, se não tivesse gasto aquele valor, teria sido mais fácil, agora eu vou ter que me puxar mais, ficar mais horas na rua, trabalhando mais. Para evitar tudo isso, com o controle diário dos pagamentos das contas fixas mais pesada, você sabe naquele dia que tu já separou, se tu tem ou não tem. E aí fica tudo mais fácil para quando chegar no final do mês, não passar o susto de ter que pagar uma conta que tu não sabe nem de onde vai tirar o dinheiro. E aí, meus tutubers? Marcelo Silveira ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Ficamos por aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.